Curso Método do Direito OAB. Olá, futuros advogados, você que vai fazer a prova do exame 41 da OAB. Aqui eu estou passando por aqui para falar 6 dicas. Então, jurisdição na Justiça do Trabalho. Quando se cair na questão, contar uma historinha falando de jurisdição, eu aconselho você ir procurar antes da prova, fazer o seu simulado aí, o artigo 674 da CLT, que fala jurisdição e competência. E quando a segunda questão falar de localidade de trabalho, onde ciclano ajuizou a reclamação trabalhista em jurisdição incompetência. E aí, E se perguntar para você qual é a jurisdição certa da localidade para o reclamante ajuizar a reclamação trabalhista? Então vai a dica, artigo 651 da CLT. Corre lá e dá uma lida, que isso cai na prova da OAB, despenca. A terceira dica, nulidade do processo do trabalho. Essas questões que eu estou falando aqui é todo sobre na área de processo de trabalho, porque para a prova da primeira fase, cai questão de direito de trabalho material e de processo do trabalho. Aqui eu estou falando das questões que caem no processo do trabalho. Então, a nulidade do processo está no artigo 794 da CLT. O que diz? Sujeita à apreciação da Justiça do Trabalho quantos atos que resultar prejuízo às partes litigantes, né? Então, lá vai contar uma historinha que fulano e ciclano, né, a parte causou um prejuízo. Então, vai requerer o quê? Lá vai estar lá 4 respostas. Uma vai ser a nulidade. Então, você vai ler o artigo 794 até o 799. E o 794 é o que mais cai. Então, a terceira dica, exceção de competência, que é onde o reclamante, né, vai contar a historinha que o reclamante trabalhou em São Paulo, mas mora no estado do Goiás, em Goiânia. E aí ele ajuizou a reclamação trabalhista em Goiânia contra o seu empregador, que ele prestou serviço em São Paulo. Então isso é incompetência territorial. Prazo de 5 dias para a empresa reclamada contestar, né? E isso resolve a contada notificação antes da audiência, artigo 800 da CLT. Corre lá, aqui é a quarta dica, exceção de competência, artigo 800 da CLT. Isso aqui cai nas questões de processo do trabalho. Exceção de incompetência, prazo de 5 dias, que a reclamada vai, né, contestar isso, né? Ela vai entrar com a petição de exceção de competência, que é parecido com a contestação, ao juízo, dizendo para remeter ao juízo da vara competente lá em São Paulo. Então, artigo 800 da CLT, cai muito. Quinta dica, as custas processuais na Justiça do Trabalho. É de 2%, né? E no mínimo de R$ 10,64. Então, as custas lá, qual é o artigo? 789 da CLT. Fala custas e emolumentos. Isso cai na prova? Vai cair na prova. Vai estar lá na resposta para você marcar um X. 2%, R$ 10,64. Essa é a quarta dica. As custas processuais incidirão a 2% e observação mínimo de R$ 10,64. E a sexta dica, e a última, dos honorários de sucumbência quando o advogado atua em causa própria. Ou, né, aqui na primeira fase cai isso aqui. Então, qual é que é a resposta que vai estar lá? De 5% a 15%. Aqui na Justiça do Trabalho é diferente do processo civil. Aqui é processo do trabalho. É de 5% a 15%. Qual é o artigo, professor? Artigo 791A da CLT. Então tá aqui as 6 dicas para vocês, né? Aqui processo do trabalho. Vai ter outro vídeo falando outras dicas. Espero que você faça seu simulado até um dia antes da prova, até no sábado antes da prova. Então essa aqui é a dica do curso Método Direito, professor Celso de Cavalcante, aqui do curso Método Direito, tá? Então os honorários de sucumbência de 15% a
de 5 a 15%. Artigo 791-A da CLT. Um abraço e até a próxima.